Boa tarde, turma. Boa tarde, professora. Vou dar mais uns 2 minutinhos só até eu ajustar aqui a apresentação, ver se entra mais alguém e a gente já inicia, tá? Bom, vamos começar devagarzinho, o pessoal vai chegando aí, tá? Hoje a gente tem 2 temas na nossa aula remota, na nossa disciplina de emergência clínica e terapia intensiva, aula para o 8º período. Vamos falar sobre peritonite e sobre isquemia mesentérica. Lembrando que a nossa abordagem é uma abordagem mais prática, né? A nossa intenção aqui é sempre mostrar um manejo clínico ali, uma prática relacionada aos temas apresentados, né? A nossa intenção, tanto na aula remota quanto nos cenários clínicos, não é esgotar a parte teórica do tema, é tentar criar um ambiente ali, um cenário que faça com que vocês possam memorizar, né, os temas abordados de uma forma prática e objetiva, tá? Então, hoje a gente vai falar aí na primeira parte da aula sobre peritonite. Definição, então, de peritonite: inflamação da membrana peritoneal, né? Membrana peritoneal é aquela que envolve ali os órgãos abdominais, né? Composta por aquelas duas faces, né? A visceral e a parietal. Lembrar que dessa forma a gente vai conseguir definir os órgãos que são intraperitoneais ou retroperitoneais, né? E esses órgãos, eles podem ser recobertos pelas duas faces, tanto a visceral quanto a parietal, ou apenas por uma delas, tá? Isso vai ser importante mais à frente quando a gente falar de dor e de irritação peritoneal, tá? Lembrar que esse peritônio, ele é uma membrana capaz de absorver e eliminar substâncias. Isso também é muito importante para a fisiopatologia de algumas formas de peritonite, tá? Ele possui macrófagos, que são ali a primeira barreira ali infecciosa, então são os macrófagos existentes nesse líquido peritoneal, que é um líquido que nada mais é do que um ultrafiltrado do plasma que permeia essas duas membranas, né? Então, cerca de 50 a 100 ml de líquido peritoneal permeiam aí essas duas membranas peritoneais, a visceral e a parietal. Um grupo muito heterogêneo e grande de afecções está envolvido nos quadros de peritonite, e são normalmente afecções relacionadas a abdômen agudo. Então, a maioria delas, provavelmente, vocês já estudaram, vão estudar na disciplina de cirurgia, tá? Então, são quadros relacionados a abdômen agudo que normalmente podem levar a essa inflamação e ao quadro de peritonite. Geralmente essa peritonite é a complicação grave de uma dessas patologias abdominais que a gente está descrevendo aqui. Pode ser infecciosa ou não infecciosa, assim como o abdômen agudo, tá? E pode ser a primeira manifestação dessas doenças. A peritonite, por classificação, ela pode ser localizada ou generalizada. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso mais à frente aqui na aula.
As principais causas ali envolvidas nos quadros de peritonite estão relacionados aos quadros de abdômen agudo, e aí a gente tem aí esses 6 grandes grupos, né? O abdômen agudo inflamatório, ou seja, que pode gerar uma complicação inicialmente não infecciosa e evoluir depois com abscesso e com infecção, mas inicialmente são complicações, são doenças inflamatórias apenas, apendicite, pancreatite, que a gente falou no cenário clínico de hoje, para quem já começou o cenário 6, né? Diverticulites, colicistite, todas essas afecções são abdômenes agudos, são relacionadas ao abdômen agudo inflamatório, né? E podem levar a uma peritonite de causa não infecciosa. O abdômen agudo perfurativo, úlceras perfuradas, rotura de seco por distensão de alça, diverticulite perfurada, né? Qualquer perfuração de víscera oca pode levar a um quadro de peritonite aguda por irritação. Normalmente, inicialmente, não é infeccioso, né? Esse abdômen agudo, ele acaba sendo irritativo por liberação do líquido entérico, né? Ou gástrico ali na membrana peritoneal e posteriormente pode virar um abdômen infeccioso, uma peritonite de causa infecciosa por conta de abscessos. Terceiro grupo seria o abdômen agudo obstrutivo, onde a gente tem as bridas, as hérnias internas, obstruções por tumores, né, ou massas neoplásicas, e o volvo, que é muito comum no sigmoide, que é aquela torção da alça sobre ela mesma, causando ali uma obstrução. A própria distensão desses segmentos intestinais, ela pode tornar essa membrana, essa mucosa intestinal mais permeável, levando à translocação bacteriana de bactérias entéricas, né, para o líquido peritoneal, gerando uma peritonite também. Abdômenes agudos hemorrágicos, né, como nos casos de hemorragia digestiva alta e baixa. O nosso clássico abdômen agudo isquêmico ou vascular, que é o segundo tema aí da nossa aula de hoje, né, na isquemia mesentérica, e o abdômen agudo traumático, né, no caso de abdômen de trauma abdominal, que pode ser aberto ou fechado. Todas essas causas aí, né, ou seja, um leque enorme de possibilidades envolvidas aí na etiologia da peritonite, mostrando para vocês que é óbvio que a gente vai precisar conhecer com carinho cada uma dessas doenças, mas não é o nosso objetivo da aula de hoje. Nós vamos falar ali genericamente sobre a peritonite, né? E qual o primeiro abordagem que a gente precisa ter nos casos de suspeita, tá? Sintomas sugestivos de peritonite, então, são dor abdominal, irritação peritoneal pode estar presente ou não, tá? Febre, distensão abdominal, náuseas e vômitos. A gente é treinado aí desde que a gente entra na faculdade, né, na semiologia clínica, a reconhecer dores, a caracterizar as dores, né? E aqui não vai ser menos importante, tá? Principalmente quando a gente fala em irritação peritoneal, que é o que a gente espera ali, é a manifestação clínica mais clássica da peritonite, né? Lembrar que a dor da peritonite ela pode ser inespecífica, pode ser uma dor difusa, mas também pode ser uma dor localizada. E o que traz essa diferença é realmente a anatomia relacionada ao órgão que causa a inflamação peritoneal, né? Lembrar que o peritônio parietal ele vai ter uma inervação diferente do peritônio visceral, né? No caso do peritônio parietal, a gente tem uma inervação mais somática e relacionada à parede abdominal também, então você tem uma facilidade maior de localizar a dor. Seriam aquelas dores que a gente consegue localizar e ter uma ideia, né? Isso é da vesícula. Não, isso pode ser uma dor relacionada à pancreatite. Diferente do peritônio visceral, né? Que tem uma inervação que vai transformar essa dor numa dor mais inespecífica, mais difusa. Mas tanto uma quanto outra podem caracterizar a dor da peritonite. Ela geralmente é de forte intensidade, tá? E normalmente o que leva a essa dor é a distensão do peritônio, né? Então pode ser, por exemplo, nos casos de pancreatite, uma distensão de alça sentinela, né? Com uma reação inflamatória local, distendendo essa membrana peritoneal ali localmente, né? Onde tem a inflamação, levando a dor de forte intensidade. Ou nos casos de trauma também, né?
atentar para a descompressão súbita dolorosa, né? E seria aí o nosso clássico sinal de irritação peritoneal, tá? Que a gente chama de descompressão súbita, aquele paciente que você vai palpando o abdômen e ele tem dor, às vezes uma dor difusa, mas quando você descomprime subitamente, a dor é mais intensa. Essa é a clássica alteração da descompressão súbita dolorosa. E a gente tem alguns equivalentes. Às vezes o paciente está em casa e aí ele fala, doutora, estou com uma dor abdominal absurda. Aí você fala para ele, pula nos 2 pés, assim, né? Ou faz força de tosse. Se essa dor é muito intensa, isso pode significar, obviamente que isso não vai te eximir do exame físico, mas pode te sinalizar para um quadro de irritação peritoneal, tá? Por conta dessa distensão ali, desse vibrar do peritônio no ato de pular ou de tossir, tá? Alguns sinais clássicos podem sugerir a patologia, né? Hoje nós falamos um pouquinho sobre isso no cenário clínico 6 também, né? Tem alguns epônimos como o sinal de Bloomberg, que é aquela descompressão dolorosa em fossa ilíaca direita, né? Bem localizada, que pode sugerir ali uma apendicite, ou o sinal de Murphy, né? Dor, a palpação do ponto cístico. Fato é que a gente precisa focar na clínica, não no epônimo, né? Se a gente tem uma dor abdominal intensa, com ou sem irritação peritoneal, eu preciso buscar a causa disso, tá? Então, é focar na clínica. Isso é que é o mais importante. Algumas classificações relacionadas à peritonite, só para a gente mostrar que existe, tá? Então, quanto à evolução, essa peritonite pode ser aguda ou crônica, né? A gente falou ali que a dor normalmente é de evolução aguda, de aparecimento agudo, mas ela também pode ser de longa duração. Principalmente nos casos onde você tem uma peritonite localizada, em que o aumento, né, aquela membrana ali, consegue individualizar aquela infecção ou aquela inflamação. Um caso clássico, por exemplo, é a perfuração de divertículo perfurado, doença diverticular perfurada. Às vezes é uma pequena perfuração, você vai ter uma dor localizada, uma dor de forte intensidade, e rapidamente aquele peritônio, aquele aumento, ele consegue tamponar aquele local. Você gera uma peritonite localizada ou bloqueada, que é a nossa segunda classificação aqui quanto à extensão, e aí você pode ter uma dor mais arrastada, não é aquela dor tão intensa que te leve para a emergência, né? Às vezes esse paciente aparece ali com 24, 48 horas já de evolução de dor, tá? A dor da perfuração de víscera oca, né, é sempre uma dor muito intensa, né, e o aparecimento é agudo, né, tem a ver ali com a rotura e com extravasamento de líquido entérico, né, ou gástrico ali para a cavidade peritoneal. Isso é altamente irritativo e causa realmente uma reação inflamatória aguda e muito intensa. E temos também a classificação quanto à patogenia, a gente já falou isso lá no início, ela pode ser uma peritonite infecciosa ou não, séptica ou asséptica, tá? Associada ou não à infecção. A asséptica, ela pode estar associada só a fatores irritativos, né? Existe, por exemplo, numa grande cirurgia, se você fez, por exemplo, uma laceração acidental de via urinária e cai um pouco de urina nesse peritônio, você pode ter irritação peritoneal só por conta desse fator irritativo, bile. Sangue também faz isso, tá? Não necessariamente são alterações infecciosas ou sépticas que vão gerar essa irritação peritoneal. Uma classificação importante para a gente, que vai ter a ver aí com o nosso manejo clínico, prático na emergência, é a classificação quanto à origem dessa peritonite, né? Ela pode ser classificada em primária ou espontânea, né? A famosa PBE, peritonite bacteriana espontânea do paciente cirrótico, tá? Pode ser classificada como secundária ou terciária. No caso da primária, normalmente são bactérias que são disseminadas por via hematogênica ou linfática. Então, podem não ter a ver com uma infecção ou inflamação de um órgão
abdominal, né? Por exemplo, na peritonite bacteriana espontânea, a gente não tem inflamação nem infecção de nenhum órgão abdominal, né? A gente tem ali uma superproliferação de bactérias que vai acabar levando a uma translocação bacteriana para esse líquido ascítico que no paciente cirrótico está aumentado, tá? Normalmente a peritonite bacteriana espontânea, ela é monomicrobiana, né? A gente consegue identificar apenas um germe ali, um micro-organismo envolvido no quadro. Na secundária, normalmente ela é secundária a algum evento intraabdominal, inflamação, perfuração, então e pode ser secundária também a traumas cirúrgicos, né, ou pós-operatórios. E a terciária, relacionada a complicações cirúrgicas, normalmente aquele paciente reoperado por algumas vezes, né, com necessidades de reoperações repetidas vezes. No caso da secundária, a gente tem uma flora polimicrobiana, você acaba identificando vários agentes etiológicos, tá? E na terciária você pode ter presença ou não de flora polimicrobiana, na identificação do micro-organismo causador. Mais importante é a gente entender essa peritonite bacteriana espontânea, percebendo que ela não precisa ter a ver com nenhuma alteração intraabdominal infecciosa ou traumática, tá? Quanto à evolução, gente, a peritonite ela pode ter um curso favorável, né, com resolução, uma vez que você identifica e trata a causa precocemente, mas também pode ter um curso muito desfavorável. E normalmente esse curso desfavorável, onde você associa sepse, associa disfunção orgânica, internação prolongada, necessidade de abordagem cirúrgica, às vezes por diversas vezes, né? Ela pode estar associada a um estado clínico comprometido desse paciente, e isso acabou levando esse paciente a um curso desfavorável, mas muitas vezes está relacionada principalmente a um diagnóstico tardio, onde você, por não identificar de cara e não buscar as causas daquela peritonite, você acaba levando o paciente a uma chance maior de complicações e de prognóstico pior, com chance de mortalidade por conta daquele episódio de peritonite. Então, lembrar que um olhar atento na abordagem inicial é importantíssimo para definir o curso dessa peritonite, né? E tudo que a gente quer é que aquele paciente tenha um curso favorável. É óbvio que o caso clássico tem febre, tem descompressão súbita dolorosa, tem o sinal de Murphy positivo, bonitinho, né? O paciente lê o livro, sabe exatamente, você já focou na possibilidade diagnóstica, pediu os exames necessários, fez o diagnóstico. Esse paciente é um paciente com uma matemática simples, né? A gente precisa estar atento também àqueles pacientes com quadros mais duvidosos, não tão claros. Por exemplo, o paciente de UTI, aquele paciente sedado, né, que está internado por uma outra causa, por uma sepse pulmonar, por uma SARA grave, por COVID, né, e acaba evoluindo com uma distensão abdominal, tá? Nem sempre a gente vai ter facilidade de avaliar a dor daquele paciente, porque ele está sedado muitas das vezes, né, o paciente crítico, tá? Mas a gente vai ter que estar atento a outros sinais. E aí esse quadro de peritonite, ele não é tão claro para a gente, mas ele tem que ser suspeitado, tá? Principalmente nos pacientes críticos internados, né? Para a gente olhar com carinho aquela distensão abdominal que não se resolve, né? Aquela taquicardia, quando a gente tenta palpar abdômen, né? Aquele ilho paralítico, sempre olhar com atenção para a gente não papar mosca dos casos de peritonite que não são tão clássicos. A abordagem inicial desse paciente, então, com anamnese, vai ser realmente pesquisando os sintomas sugestivos, né, que a gente já falou ali, febre, dor abdominal, pode ter associação com náusea e vômito, tá? Distensão abdominal, tentar classificar muito bem essa dor, o tempo de início, né, e pensar em doenças prévias que possam nos levar a uma busca aí pela etiologia da peritonite, tá? Né? Então, aquele paciente que já tem história de litíase biliar, aquele paciente que é etilista, né, e já tem uma história de cirrose, vai nos sinalizar um outro diagnóstico, né? O que teve um episódio de libação alcoólica, né, e chega ali com uma dor clássica
de pancreatite, por exemplo, tá? Pensar nos quadros clássicos e nas doenças prévias que possam nos sinalizar a busca da etiologia dessa peritonite, tá? Perguntar sobre procedimentos cirúrgicos anteriores, pensando aí na peritonite relacionada aos quadros obstrutivos, como as bridas e obstruções, volvo, tá? Importantíssimo, os pacientes do sexo feminino, data da última menstruação, lembrar da gravidez tubária, né, que pode ser a etiologia de um quadro de peritonite de abdômen agudo também. Então, importantíssimo buscar essa informação da data da última menstruação e pensar se essa paciente tem a possibilidade de estar grávida e fazendo um abdômen agudo, uma peritonite, por gravidez ectópica, tá? Exame físico, gente, sempre iniciar com o nosso ABC, tá? Importantíssimo. Esse paciente, às vezes, ele chega assim com uma dor difusa, nada grave, mas se for um paciente, por exemplo, que tem uma peritonite que a gente classifica como crônica, ele já tem 48 horas de evolução, sabe-se Deus por que tá lá segurando essa dorzinha, e aí ele chega com um quadro clínico mais deteriorado, né? Ele já pode chegar em choque, né? Pode chegar com sinais de disfunção orgânica, com rebaixamento de sensório, e aí é que é importante a gente iniciar a nossa avaliação pelo que é mais importante, né? Suporte circulatório e respiratório, tá? Buscar sempre sinais de irritação peritoneal e buscar sinais de sepse associada, né? Lembrar aí do nosso quick-solfa, né? Rebaixamento do sensório, taquipneia e taquicardia, que podem nos sinalizar aí um quadro séptico associado, tá? Exames complementares, gente, são muitos, na verdade, e vão ser direcionados sempre à nossa possibilidade ali, nossa etiologia mais provável de acordo com a anamnese e exame físico, tá? Hemograma completo sempre faz parte da avaliação, né? Pode ter alteração como leucocitose, né? Desvio à esquerda se a gente estiver diante de um abdômen agudo infeccioso, tá? Eletrólitos, ureia, creatinina vão entrar no nosso pacote de emergência, né? Na nossa bioquímica básica e vão ser importantes para a gente avaliar a disfunção orgânica, tá? Hepatograma completo não é mandatório em todos os casos, mas se a gente tiver com um pensamento voltado para patologias de via biliar, por exemplo, vai se encaixar o hepatograma completo. Se meu pensamento estiver voltado para pancreatite, vai se encaixar marcadores bioquímicos como amilase e lipase, tá? A proteína C reativa, proteína de fase aguda, que pode estar realmente aumentada em qualquer tipo de peritonite, de abdômen agudo, né? E se eu tiver dúvida infecciosa e tiver disponível a procalcitonina, também posso usar. Lembrando que a procalcitonina aumenta nos quadros infecciosos bacterianos, tá? Beta-HCG, se eu tiver uma história sugestiva, ou em todas as pacientes do sexo feminino em idade fértil, uma vez que o próximo exame aqui complementar vai ser um exame de imagem, né? Então, é sempre importante descartar a gravidez nesse caso, e se a gente tiver uma história sugestiva aí da gravidez tubária como etiologia, mais importante ainda. Gasometria arterial ou venosa e lactato vão ser importantes naquele paciente que já chega com uma deteriorização clínica, né, com instabilidade hemodinâmica, para eu avaliar a parte metabólica, com necessidade ou não de correção de acidemia, por exemplo, e para eu poder ter um manejo volêmico adequado, né, conseguindo aí observar o clearance de lactato, tá, como um dos marcadores aí para minha ressuscitação volêmica que vai ser necessário. Exames complementares são vários, tá? E vão estar direcionados para a clínica sugestiva do paciente que vai nos sugerir a etiologia. Posso pedir um ultrassom abdominal, se eu estiver pensando em patologia biliar? Posso pedir uma tomografia computadorizada, pensando em isquemia mesentérica, pensando, né, um quadro obstrutivo? Posso. Coisa que a gente não pode deixar passar e que eu quero que vocês gravem. Essa imagem aqui, tá? Independente de todos os outros exames que a gente pode pedir, direcionado pela clínica e pela suspeita da etiologia da peritonite,
essa imagem a gente não pode deixar passar. Isso é um pneu peritônio, numa rotina de abdômen agudo, um raio-x de tórax simples, tá? Que mostra pra gente, ó, uma lâmina de ar entre a cúpula diafragmática e o fígado. Isso marca pra gente um pneu peritônio, rotura de víscera oca, tá? Então, independente de todos os exames que a gente possa pedir, direcionados para a nossa suspeita etiológica, essa é a mensagem que eu preciso deixar. Isso aqui aparece, né, esse pneu peritônio, quando a gente busca, no caso do paciente da emergência, e quando a gente também não está procurando. Paciente de UTI, por exemplo, paciente internado na enfermaria por um outro motivo. Opa, pedi um raio-x de tórax, temos um pneu peritônio, tá? Essa imagem não pode passar despercebida, tá bem? Então, para resumir a nossa abordagem prática da peritonite, nós vamos nos guiar por esses 4 grupos aí de abordagem, tá? Suporte hemodinâmico, sempre importante, tá? Esse paciente pode necessitar de uma ressuscitação volêmica, se chega já com sinais de deteriorização hemodinâmica, de hipotensão, de taquicardia, ou apenas de uma hidratação venosa vigorosa, lembrando que a peritonite, ela é sinal de uma doença de base grave, ela é normalmente complicação de uma patologia que está em curso. Então, a hidratação venosa, ela sempre cabe nesse paciente que está mais catabólico, né, que está ali hipercinético, taquicárdico, tendendo à hipotensão. Então, a gente vai precisar normalmente de uma ressuscitação volêmica ou de uma hidratação venosa vigorosa, que normalmente é feita com soluções cristalóides, tá? Avaliar a necessidade de vasopressor, sempre que a gente não conseguir dar um suporte hemodinâmico apenas com suporte com infusão de cristalóides, tá? Suporte geral, obviamente, acesso venoso de acordo com a necessidade, periférico ou profundo, se eu for usar vasopressor, tá? Monitorização adequada desse paciente, lembrar que ele pode ter uma deteriorização clínica rápida, evoluindo aí com hipotensão ou outros sinais de instabilidade. Sempre avaliar a necessidade cirúrgica, e aí a gente vai ter a ajuda dos nossos colegas da cirurgia geral. Um paciente com peritonite ou com quadro de abdômen agudo, ele sempre vai precisar de um parecer da cirurgia geral, tá? Mas eu estou numa unidade que não tem equipe cirúrgica, então eu vou transferir esse paciente, tá, para uma unidade cirúrgica. Ele não pode ter alta sem uma avaliação da cirurgia geral. A não ser que eu esteja diante, por exemplo, de um pseudoabdômen agudo. Isso pode acontecer nos casos de uremia franca, né, por exemplo, tá? Mas isso é uma causa de exclusão, na verdade. Então, eu vou precisar da avaliação da cirurgia geral. Quem define essa necessidade cirúrgica, abordagem cirúrgica, e se ela vai ser de urgência ou não, é o colega cirurgião, tá? E definir sempre a necessidade da utilização de antimicrobianos, sempre guiado pela sua suspeita etiológica, né? Obviamente que se a gente puder esperar e iniciar isso após um exame de imagem, que vai me definir, não, é exatamente uma colecistite ou é uma pancreatite, fica mais fácil. Mas se esse paciente chega num quadro, por exemplo, de choque séptico, onde eu tenho 1 horinha, a golden hour, para colher exames, estabilizar a parte hemodinâmica e definir antibiótico, vou fazer antibiótico empírico, amplo, guiado para minha suspeita, tá? A microbiologia, os germes mais envolvidos aí nas peritonites, né, são os gram-negativos abdominais, os anaeróbios e as enterobactérias, tá? Normalmente a gente tem protocolos de CCIH voltados aí para cada hospital que definem isso muito bem. Ciprofloxacina e metronidazol, uma excelente escolha se a gente estiver pensando em patologias intestinais, né, de cólon, né, ou de delgado, tá? E o nosso tazobactam com piperacilina ou o clavulanato com ampicilina, também pensando em focos biliares, onde a gente precisa cobrir o enterococo. Mas isso não é uma preocupação nossa agora, nossa preocupação é definir se existe essa necessidade e pensar se isso precisa ser precoce nos casos em que a gente tem associação com a sepsis, tá? Definir o tipo de antibiótico, você com certeza vai ter ajuda lá na hora, tá?
E aí, a gente teve uma abordagem aí mais geral sobre os possíveis etiologias envolvidas aí nos quadros de peritonite, pensando na sua apresentação básica. Mas eu vou precisar destrinchar um pouquinho melhor a peritonite bacteriana espontânea, né? Pensando aí fora das patologias cirúrgicas, né? Que a nossa disciplina é de emergências clínicas. Então, vou puxar a sardinha aí para a nossa disciplina com abordagem de patologias clínicas e falar um pouquinho melhor da peritonite bacteriana espontânea, tá? Que seria o quê? A infecção do líquido ascítico, como a gente falou, sem uma evidência de foco intraabdominal, tá? Isso é uma patologia muito comum em pacientes com cirrose hepática avançada, tá? E ocorre por conta do supercrescimento bacteriano relacionado à hipertensão portal. Isso, juntamente com o aumento da permeabilidade intestinal, vai levar realmente à translocação de bactérias intestinais para esse líquido ascítico, tá? Que está em volume aumentado ali nos pacientes cirróticos, né? E que juntamente com disfunção de macrófagos e redução de proteína no líquido ascítico pode levar a esse quadro de peritonite bacteriana espontânea, tá? Fatores de risco associados ao desenvolvimento da peritonite. Pacientes que já teve história de peritonite, pacientes com hemorragia digestiva alta, a gente falou isso na aula de hemorragia digestiva alta varicosa, existe uma profilaxia específica para os pacientes que apresentam hemorragia digestiva, exatamente para não desenvolverem a peritonite bacteriana espontânea. Pacientes com uma condição clínica mais deteriorada, né, desnutridos ou com sinais de cirrose avançada, bilirrubina mais alta, proteína total baixa no líquido ascítico, também tem um fator de risco maior para desenvolvimento da peritonite, tá? Tem uma mortalidade de 20% dos pacientes que são admitidos no hospital, tá? E tem como agentes mais comuns também as enterobactérias, os gram-negativos, principalmente Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, tá? O quadro clínico clássico da peritonite bacteriana espontânea, que é aquela peritonite primária, né? É esse aqui, é um paciente já com uma história patológica pregressa de cirrose hepática avançada, né? Que tem ascite e chega com quadro de febre e dor abdominal, tá? Encefalopatia hepática também pode ser o primeiro sintoma nesse caso. Então, às vezes, essa dor abdominal é uma dor inespecífica, que não é muito intensa, não leva esse paciente para emergência e os familiares acabam levando esse paciente por conta do quadro de rebaixamento do sensório ou alteração do ciclo sono e vigília, caracterizando essa encefalopatia hepática. No paciente cirrótico, de forma mandatória, a gente vai investigar esse líquido ascítico por possibilidade de peritonite. Ou seja, um achado clínico completamente diferente das peritonites de causas associadas a abdômen agudo, que nem a gente falou agora, né? A gente vai ter um quadro de encefalopatia que pode ser o primeiro sintoma ou até mesmo o único sintoma no paciente cirrótico sugestivo de peritonite, tá? Lembrar que 15% dos pacientes que têm pneumonia, peritonite bacteriana espontânea são assintomáticos, né? Ou têm sintomas não sugestivos de foco abdominal, como no caso aí da encefalopatia que a gente falou. Ou às vezes ele vai ao hospital por descompensação hidrópica, aquela ascite que está aumentando de volume, né? Ou por insuficiência renal. E no fim o que a gente vai ver é que o que está gerando toda aquela complicação é a peritonite bacteriana espontânea. O diagnóstico, então, é feito através da paracentese diagnóstica, diferente das causas cirúrgicas, onde a gente tem aí um aliado com exame complementar de imagem, né, a tomografia computadorizada, que vai acabar guiando o nosso manejo, nossa possibilidade etiológica. A gente vai ter aqui, no caso, um exame que é a paracentese diagnóstica, que não é um exame de imagem. O que é a paracentese? A paracentese é um procedimento de aspiração do líquido ascítico para a bioquímica. A gente vai fazer bioquímica e vai fazer cultura nesse líquido, pesquisar a presença ou não de bactérias nesse líquido ascítico, tá?
como a gente já disse, é um procedimento mandatório em todo paciente que tem história de cirrose avançada de qualquer etiologia. Chegou com um quadro, seja ele qual for, piora da ascite, insuficiência renal, hemorragia digestiva, se tem ascite, vai ganhar um procedimento de paracentese para a gente descartar a peritonite bacteriana espontânea. A técnica da paracentese é relativamente simples, tá? Esse paciente é colocado em decúbito dorsal, né? E a gente utiliza um gel com 18 normalmente, se você não tiver pensando em drenar, né, fazer uma paracentese de alívio, de volume, só uma paracentese diagnóstica, você vai usar um gel com 18, tá? Vai traçar uma linha imaginária entre o umbigo e a crista ilíaca, normalmente a gente usa a mão, ó, dedinho mindinho no umbigo, dedão na crista ilíaca, e você vai traçar uma linha imaginária, tá? Que vai daqui do umbigo até a crista ilíaca, e no terço inferior, você vai introduzir, depois de anestesia local ali, introduzir o seu gel com 18 até que aquele líquido ascítico comece a gotejar ali do seu gel, tá? Aspira-se cerca de 20 ml desse líquido ascítico e você manda para a bioquímica, pesquisa de glicose, de proteína e cultura e pesquisa de GRAM. A gente vai ver se tem crescimento de germe naquele líquido ascítico, tá? Hoje em dia, a gente tem o eco à beira-leito, que nos ajuda muito, né? Então, a gente pode fazer esse procedimento guiado. Aqui a gente vê, ó, parênquima hepático e aqui uma lâmina de líquido, ó, ao redor do fígado. A gente, através do eco à beira-leito, a gente pode fugir um pouquinho dessa anatomia ali, né, da crista ilíaca, dessa linha imaginária e puncionar essa ascite com segurança, guiado por ultrassom, tá bom? Procedimento relativamente simples, o emergencista pode fazer, tá? Ou se você não tiver experiência, chamar o colega cirurgião para fazer ali, aproveita e aprende, que o próximo é você. Diagnóstico, então, da peritonite bacteriana, ele vai sair através desse líquido ascítico. Mais de 250 polimorfonucleares ou neutrófilos nesse líquido vão me definir a peritonite bacteriana espontânea. O GRAM, ele pode ser positivo ou não, ele pode mostrar a presença de germes ou não, tá? Não é um exame muito sensível ali. A cultura desse líquido, ela pode estar positiva em até 70%, 90% dos casos. Mesmo assim, ainda vai passar aí cerca de 10% que a gente também não vai conseguir identificar bactérias nesse líquido ascítico. Então, mesmo que o GRAM seja negativo, eu tenho mais de 250 neutrófilos, vou considerar o diagnóstico de peritonite espontânea, tá? Normalmente a proteína nesse líquido é baixa, menor que 1 grama por decilitro ali, tá? Importantíssimo é definir a diferença entre peritonite bacteriana espontânea e peritonite secundária. Não é porque esse paciente é um paciente com uma cirrose avançada que ele não pode ter um abdômen agudo, por exemplo, tá? E aí, isso faz toda a diferença. Se a gente trata ele como PBE, né? E ele, na verdade, é uma peritonite secundária, uma rotura de víscera oca ou qualquer outra complicação relacionada a abdômen agudo com necessidade cirúrgica, a gente piora muito o prognóstico desse paciente. Então, a paracentese vai nos ajudar a diferenciar isso também. Polimorfonucleares, no caso de peritonite secundária, estão muito aumentados, absurdamente aumentados, tá? Normalmente maior que 10.000. A flora desse grão ou dessa cultura normalmente é polimicrobiana, tá? E diferente do líquido ascítico do cirrótico, né? Na peritonite secundária, essa proteína está elevada e a glicose está baixa, mostrando que esse líquido é um líquido exsudativo, tá? Diferente, então, completamente da nossa bioquímica e da nossa microbiologia da PBE. Importantíssimo diferenciar essas duas patogenias aqui para a gente poder direcionar o nosso tratamento de forma adequada e não comer mosca no paciente cirrótico. Aqui só para dizer que existe o que a gente chama de bactericite também, que é aquele paciente que tem menos de 250 polimorfonucleares no líquido, mas que tem bactéria no GRAM.
tá? Eu não vou defini-lo como peritonite bacteriana espontânea, o que ele tem é uma bactericite, né? É assim que a gente chama, mas esse paciente pode merecer tratamento antibiótico a depender da clínica dele, tá? Tratamento específico para peritonite bacteriana, gente. Cultura imediata de sangue líquido ascítico, importantíssimo, tá? E aí a gente vai iniciar um antibiótico empírico, que normalmente é a ceftriaxona, no paciente que chega à emergência, tá? Ou no caso dos pacientes que já estão internados, a literatura fala do uso de carbapenêmicos já de cara. Lembrar que os nossos protocolos, nossos guidelines são baseados normalmente em sociedades americanas e europeias. Aqui no Brasil, normalmente a gente usa piperacilina com tazobactam, né, um beta-lactâmico com indutor de beta-lactamase e resolve muito bem, tá? E a gente poupa o carbapenêmico para os casos de complicação. Mas a referência da literatura é o uso do carbapenêmico para o paciente que já está internado. Mandatório fazer profilaxia secundária, tá? Nos casos de hemorragia digestiva alta, ou se esse paciente já teve uma história de peritonite bacteriana espontânea prévia, a gente vai usar o norfloxacin, tá? Até a resolução da ascite, ou seja, os pacientes cirróticos avançados normalmente usam essa profilaxia a perda de vista, né? Ad eterno. Importante suspender diuréticos e evitar paracentese de volume durante a infecção, né? Durante o quadro de peritonite bacteriana espontânea. Lembrando que esse paciente cirrótico ele já é normalmente mais hipotenso, tá? E ele está em vigência de uma infecção, de um quadro de peritonite, você pode piorar a parte hemodinâmica se mantiver os diuréticos, mesmo que seja uma ascite volumosa, tá? Ou se resolver fazer paracenteses de alívio de volume nessa fase. Existe a recomendação de reposição de albumina humana entre o primeiro e terceiro dia, né? E isso é um tratamento mais específico, voltado ali para os casos de peritonite bacteriana espontânea. Bom, então, concluindo aí, falando um pouquinho dessa parte geral da peritonite, mais voltada para as patologias cirúrgicas, e nesse finalzinho, explorando um pouquinho mais a nossa emergência clínica, que seria a peritonite bacteriana espontânea, vamos para o nosso hashtag Fica a Dica, né? A peritonite, então, ela pode acontecer nos diferentes cenários dentro do ambiente hospitalar. Lembrar que os casos clássicos são aqueles que a gente não pode deixar passar, mas que a gente precisa suspeitar para diagnosticar, gente. Então, olhar atento para os pacientes de ambiente de UTI que podem fazer um quadro de peritonite que pode passar desapercebido ali sem um olhar mais atento. Não podemos deixar de reconhecer o quadro clássico, como a gente já falou. Na dúvida, gente, sempre usar exame de imagem e parecer da cirurgia geral. Estou em dúvida se tem irritação peritoneal, se não tem, né? Se isso pode ou não pode ser uma colecistite ou alguma complicação de abdômen agudo perfurativo, parecer da cirurgia geral, exame de imagem, tá? Que para abranger a maioria das causas vai ser a tomografia. Atentar para as patologias que podem necessitar de conduta cirúrgica de urgência, né? Então, pneu peritônio, por exemplo, não sei nem o que é ainda, mas, putz, olha ali, vi um pneu peritônio naquele raio-x. É cirúrgico e é de urgência, tá? Chamar a equipe cirúrgica. Ah, mas eu não sei nem o que é ainda. Abdômen agudo perfurativo, é isso que ele é, tá? Conduta cirúrgica de urgência. E lembrar que o diagnóstico precoce muda o prognóstico do paciente, tá? Então, olhar atento nesses abdômenes que chegam para a gente à emergência, na dúvida, peca pelo excesso, e lembrar do paciente cirrótico, que também pode ter complicações não relacionadas à peritonite bacteriana espontânea, né? Então, lembrar que ele também pode ter um abdômen agudo e uma peritonite secundária, tá? E isso vai ser importantíssimo diferenciar para a gente direcionar a nossa abordagem, beleza? Ainda falta nossa segunda parte, isquemia mesentérica. Eu sei que é feriado, mas vamos focar na aula. Foca na aula. Ó, tempinho para a gente computar as presenças, tá? Podem entrar lá no chat, computar as presenças. Tempo também para tirar alguma dúvida aí que possa acontecer. Podem falar se quiserem.
a gente vai ter tempo aí no cenário clínico de explorar um pouquinho melhor, né? Peritonite é muito amplo, né? É uma síndrome, né? Na verdade, relacionada a um leque enorme de possibilidades, tá? Então, eu botei um foco maior aí no que seria a nossa emergência clínica, que seria, né, a peritonite bacteriana espontânea versus a peritonite secundária no paciente cirrótico, mas a gente vai conseguir aprofundar isso aí um pouquinho melhor nos cenários clínicos, tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou partir então para a segunda parte da aula, tá? Podem continuar aí computando a presença. Isquemia mesentérica, gente. Isquemia mesentérica é bem rapidinho, tá? Por definição, a isquemia mesentérica, então, é a interrupção abrupta do suprimento sanguíneo intestinal. Lembrando aqui da nossa anatomia, onde a gente tem a aorta abdominal, né, com a eminência da mesentérica superior, né, esse ângulo ali de eminência da artéria mesentérica, ele é um ângulo bem agudo, tá? Isso tem a ver, às vezes, com complicações relacionadas à trombose naquele lugar. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, né? E mais abaixo a gente vai ter a eminência da mesentérica inferior. Mesentérica inferior vai ser responsável ali por irrigação de todo o cólon descendente, né? Ou cólon esquerdo, tá? E a mesentérica superior, estômago, duodeno, vesícula, tá? Então ela acaba, a isquemia da mesentérica superior, ela é sempre mais traumática ali, tá? Mais grave. Faz parte, então, a isquemia mesentérica da síndrome diagnóstica do abdômen agudo de causa isquêmica ou causa vascular, como a gente falou lá na frente. Pode levar à necrose, mesmo com circulação colateral. A circulação colateral da circulação esplâncnica, né? Ela é muito ampla. A gente tem muita circulação colateral do trato gastrointestinal. Mas a isquemia das mesentéricas ali, apesar dessa circulação colateral, às vezes leva a uma necrose super extensa. Na literatura, ela é dita como uma patologia de ocorrência rara, tá? Mas aumenta cada vez mais com a idade, principalmente por conta dos fatores de risco, e importante é que pode ser fatal. Então é aquela coisa, acontece em 1%, em 1 a cada milhão, mas aquele 1 pode morrer, né? Porque é realmente uma patologia extremamente grave. Então reconhecer suspeitar desse diagnóstico é importantíssimo para conduzir esse paciente, tá? Ela pode ser dividida, né, quanto à etiologia, em embólica ou trombótica, tá? 80% são de origem embólica, normalmente cardioembólica. São pacientes cardiopatas, né, que têm fibrilação atrial associada ou grandes trombos cardíacos intracavitários, tá? Então, essa é a principal etiologia relacionada à isquemia mesentérica. Ou algumas placas ulceradas, pacientes com doença ateromatosa que têm placas ulceradas na própria mesentérica e podem causar êmbolos gerando isquemia mesentérica, tá? A origem trombótica, normalmente, ela vem de uma placa previamente que se desenvolve previamente ali na circulação e pode estar presente principalmente quando você já tem uma estenose associada. Foi o que a gente falou na anatomia da mesentérica superior, que tem um ângulo super agudo. Se você tem uma placa estenosante na eminência desse vaso, né, isso pode gerar realmente um trombo ali e fechar essa mesentérica agudamente. No caso dos pacientes que já têm história de doença aterosclerótica e já tem alguma placa estenosante a nível de mesentérica, ocorre normalmente o que a gente chama de angina mesentérica. Esse paciente vem com essa dica, que é aquela dor, aquele desconforto pós-prandial que já acompanha ele há algum tempo, tá? E aí, subitamente, ele evolui com a isquemia mesentérica. Causas menos comuns de isquemia mesentérica são a isquemia venosa, que pode acontecer, a trombose venosa, que acaba comprometendo ali
o suprimento sanguíneo por conta de congestão venosa local, tá? A isquemia mesentérica não oclusiva, ou seja, não relacionada a trombo nem êmbolo vascular, que pode acontecer, por exemplo, nos pacientes críticos, em choque grave, dependentes de uma dose muito alta de vasopressor, você pode ter uma isquemia mesentérica relacionada a essa dificuldade de suprimento, assim como pode ocorrer hepatite isquêmica também, associada a dose alta de vasopressor, tá? Isquemia mesentérica associada a dissecção de aorta e trauma, tá? Isso pode acontecer também. Nos traumas abdominais fechados, né, é comum, tá? Sempre buscar informações sugestivas dessa etiologia e dos fatores de risco nas anamneses, tá? Importante demais suspeitar da isquemia mesentérica nos quadros de dor abdominal aguda e intensa na emergência. Esse aqui, gente, é o quadro clássico ali, aquele que a gente não pode deixar passar, onde a gente tem que mandatoriamente suspeitar de isquemia mesentérica. Paciente idoso, tá? Acima de 60 anos, 2/3 deles são mulheres, tá? Na sua grande maioria. No exame laboratorial complementar, a gente pode ter leucocitose, acidose metabólica, lactato elevado, que são alterações ali que vão sugerir uma má perfusão periférica, no caso ali da circulação esplâncnica, tá? Normalmente esse paciente tem fatores de risco cardiovasculares associados, é aquele paciente que já é hipertenso, diabético, tabagista, que pode ter lido o livro para nos ajudar, então ele tem taquiarritmias associadas, fibrilação atrial, sem uso correto, de repente, de anticoagulante, tá? E história prévia de aterosclerose ou sugestiva de paciente que já tem doença cerebrovascular, que tem episódios prévios de AIT ou de doença coronariana, sempre tem uma história sugestiva associada a essa suspeita de isquemia mesentérica. E a dor abdominal que é classicamente de forte intensidade e normalmente desproporcional aos achados físicos. É uma dor incapacitante, o paciente tem sinais clínicos ali de dor intensa, ele está taquicárdico, ele está sudoreico, ele tem uma dor absurda e no exame físico, às vezes você não tem uma irritação peritoneal, você não tem uma distensão abdominal grande, então é uma dor desproporcional ao exame físico, tá? Então, olhar atento para esse paciente e lembrar que para eu dar uma causa diferente para essa dor, isso aí é um piti ou qualquer coisa, eu preciso excluir todas as outras causas graves. E a isquemia mesentérica é uma delas. Lembrar de uma coisa que eu sempre falo nas discussões, nos cenários clínicos, dor não tem termômetro, tá? Hoje em dia, a gente pauta a nossa atuação e a nossa avaliação em scores, em pontuações, e a gente tem hoje formas de avaliar a intensidade da dor, tá? Mas dor não tem termômetro. A gente precisa acreditar na dor e na intensidade da dor daquele paciente e valorizar da forma que deve ser, até que a gente descarte todas as causas importantes e urgentes daquela dor. A gente pode ter distensão abdominal associada, náusea, vômito, hemorragia digestiva baixa, uma gama de outros sintomas, mas o que caracteriza a síndrome clássica ali é realmente a dor abdominal aguda intensa, né? Súbita e desproporcional, na maioria das vezes, aos achados do exame físico, tá? Para confirmar o diagnóstico, gente, o padrão ouro é a arteriografia abdominal, né? Que vai ser aquele exame contrastado por via hemodinâmica, que vai mostrar a obstrução, a falha de enchimento com contraste iodado, tá? Vai localizar aquele local ali, o sítio da obstrução, e pode ser um exame também que pode estar associado ao tratamento, né? O tratamento da isquemia mesentérica. Mas o exame mais utilizado, assim como no TEP, né? Falamos isso nos cenários clínicos, o padrão ouro é a arteriografia, mas o mais utilizado e o mais fácil ali, de fácil acesso para o diagnóstico, é a angiotomografia de aorta abdominal, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um exame contrastado, né? Exame contrastado não, uma angiotomografia
de aorta abdominal, mostrando aqui, ó, iminência da mesentérica superior, aqui a aorta, ó, mostrando aqui aquele ângulo agudo que a gente fala, né? E aqui, ó, um interrompimento abrupto do fluxo de contraste, tá? Mostrando que realmente a gente tem um quadro de isquemia mesentérica. Apesar da arteriografia ser o exame padrão ouro, mostrar a obstrução, ser capaz de tratar, a gente perde uma coisa muito importante, que é a avaliação da viabilidade das alças, tá? Que permite o diagnóstico ali das complicações, que aí só a angiotomografia vai mostrar. Aqui, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de pneumatose intestinal. Você vê que esse cólon, ele tá todo salpicado aqui, olha, de gás na mucosa, né? Olha, mostrando um sofrimento de alça, só que é um sinal clássico de sofrimento de alça de causa isquêmica, tá? Então, embora seja o padrão ouro, a arteriografia, a angiotomografia vai permitir o diagnóstico e também permitir a avaliação da viabilidade dessas alças e de complicações, né? Eu posso ver na tomografia já, por exemplo, um pneumoperitônio, mostrando que aquela isquemia mesentérica levou a necrose de alça e rotura com pneumoperitônio, tá? Lembrar que é um método rápido e disponível nas grandes emergências e que tem alta sensibilidade e especificidade. Então, falando da abordagem inicial aí da nossa isquemia mesentérica, diante da suspeita diagnóstica e da confirmação por exame de imagem, que seria a nossa angiotomografia, nós vamos iniciar nossa abordagem zerando a dieta desse paciente que está com suprimento sanguíneo do trato gastrointestinal acometido, não tem segurança de fazer suporte nutricional naquele momento. Principalmente pensando que esse paciente pode necessitar de uma abordagem cirúrgica de urgência, no caso das complicações de rotura e perfuração, tá? Então, dieta zero para esse paciente, sonda nasogástrica para descompressão, se houver distensão abdominal ou vômitos associados, tá? Hidratação venosa vigorosa, antibiótico terapia vai ser discutida, né? Esse abdômen agudo não é um abdômen agudo infeccioso de início, tá? Então, não necessariamente esse paciente precisa ser tratado com antibiótico logo de cara, tá? Um parecer da cirurgia geral / vascular é mandatório. Por que a gente bota aqui cirurgia vascular? Porque existe a possibilidade do tratamento definitivo ser feito de forma endovascular, e aí quem vai dominar esse procedimento é a equipe de cirurgia vascular, ou o tratamento definitivo através da cirurgia convencional, e aí quem trata desse paciente é a cirurgia geral, juntamente com a cirurgia vascular. Tá? A cirurgia geral ela vai entrar nos casos de complicação, de interectomias, colectomias, ressecção de grande extensão de alças intestinais, tá? E no caso da vascular, vai entrar para tratar a isquemia propriamente dita. No caso do tratamento endovascular, ele está indicado em casos de evolução recente, né? Aquele paciente que já tem angina, caracteriza para você uma angina mesentérica, aquela dor pós-prandial que já se arrasta há alguns dias, e isso piora com uma dor aguda de alta intensidade, provavelmente não vai se beneficiar do tratamento endovascular. Lembrando que ele já pode ter complicações graves com sinais de sofrimento de alça. Então, mesmo que eu revascularize de forma endovascular aquele vaso, eu posso evoluir com complicação isquêmica e de perfuração. Então, não tenho benefício nesse caso. Tá? Pacientes que têm um caso de evolução recente, geralmente menores do que 8 horas, e sem sinais de sofrimento de alça nos métodos de imagem, podem ter escolha de tratamento endovascular, que sempre tem menor estresse cirúrgico, o tempo de recuperação é melhor, né? E aí a gente pode optar pela trombólise farmacológica, tá? Angioplastia por balão ou por estente, ou trombectomia por aspiração. De forma endovascular, a gente vai lá e aspira aquele trombo. Né? Nessa imagem aqui, a gente mostra a cateterização aqui da mesentérica, infundindo o contraste e mostrando aqui um stop, né? Uma parada de fluxo de contraste nesse segmento de mesentérica. E aqui
após o tratamento, mostrando já um restabelecimento do fluxo, né? Uma revascularização desse território da mesentérica superior. E aqui, ó, uma falha de enchimento ainda, ó. Tá vendo? O contraste passa, mas mostra uma falha de enchimento, ou seja, pode ser que tenha realmente uma placa ali estenosante prévia, tá? E no caso da cirurgia convencional, a gente vai ter o benefício de permitir a inspeção das alças ali, né? No caso da barriga aberta ali, no pré-operatório, a gente vai conseguir inspecionar essas alças. E aí vamos utilizar técnicas de revascularização de cirurgia aberta. No caso, pode ser a embolectomia, que é a retirada desse êmbolo que está obstruindo esse vaso, tá? Ou o bypass vascular, no caso de trombo, tá? Uma placa com trombo local pode necessitar de um bypass vascular. São cirurgias de grande porte, com grande estresse cirúrgico, risco alto de mortalidade, tá? Aqui, olha, mostrando a técnica de trombectomia, onde você consegue individualizar o trombo, provavelmente localizado ali por imagem, tá? E aí você faz uma arteriotomia, né? Uma secção aqui no vaso, passa um catéter com um balão e extrai esse êmbolo, tá? Essa é a cirurgia de embolectomia. E aqui a cirurgia de bypass. Se você tiver um trombo ocluindo essa mesentérica, tá aqui, ó, a mesentérica superior aqui na sua eminência, que foi ligada, e aí foi feito um bypass, uma ponte, né, vascular, para garantir o suprimento para aquele território vascular, tá? Essas são as duas técnicas de cirurgia convencional para o tratamento definitivo da isquemia mesentérica. Terminando com essa foto trágica aqui, mas para a gente lembrar que é realmente uma patologia grave, tá? Que tem uma mortalidade altíssima, tá? Então, complicações relacionadas à isquemia mesentérica, sepse, choque séptico, disfunção orgânica que podem advir do diagnóstico tardio ou até após a tentativa de revascularização, que pode não ser possível, tá? E mesmo quando ela tem sucesso, a gente já pode ter um tempo longo de evolução e mesmo assim ter complicações com isquemia dessas alças, tá? Aqui, olha, essa foto de abdômen agudo aberto, a gente consegue ver aqui alças viáveis, né? Interpostas aqui, ó, a alças com hipofluxo, você vê que a coloração já é diferente, e aqui alças francamente necróticas, tá? Então, mesmo quando a gente consegue uma revascularização endovascular ou cirúrgica, o tempo de evolução pode não ser suficiente para restabelecer o fluxo sanguíneo antes que ocorra a necrose, e aí é necessária a enterectomia, às vezes de grandes segmentos, principalmente quando a mesentérica superior é a artéria envolvida, tá? E aí uma complicação pós-cirúrgica, né, que pode acontecer é a síndrome do intestino curto, quando a gente tem uma enterectomia muito extensa e resta para o paciente apenas menos de 1,80 m, menos de 180 centímetros de alça intestinal, tá? Isso vai gerar, às vezes, complicações incompatíveis com a vida, tá? Por conta de desnutrição crônica, de desabsorção, é uma condição bem complicada, bem grave, tá? Então, para concluir aí nossa aula, lembrando que a isquemia mesentérica é uma patologia potencialmente fatal, gente. Rara, como diz a literatura, mas se aquele paciente que chega na nossa mão não tem um olhar atento e um diagnóstico precoce, a gente perde aquele paciente, tá? Então, uma patologia potencialmente fatal. Importante, então, conhecer os fatores de risco, tá? Identificá-los sempre frente a um quadro de abdômen agudo, sempre suspeitar da isquemia mesentérica no caso de um abdômen agudo, tá? Lembrar que suspeitar é o primeiro passo para diagnosticar. Não devemos perder tempo em busca do método de imagem ideal, utilizar o que é mais rapidamente disponível, que seria, no caso, a angiotomografia, tá?
e acionar sempre a equipe de cirurgia vascular ou cirurgia geral, que é quem vai bater martelo ali com você da necessidade de abordagem cirúrgica de urgência e do tratamento definitivo através da revascularização, que pode ser endovascular ou convencional. Beleza? Muita informação para uma tarde de aula remota de feriado, eu sei, tá? Mas a gente vai dissecar um pouquinho melhor os dois assuntos nos cenários clínicos, lembrando sempre que o que a gente procura deixar para vocês é uma foto ali, um mapa mental dos quadros clássicos relacionados aí às patologias que a gente apresenta, tá? Obrigada aí pela atenção de vocês, tá? Isso aqui é uma fotinho da gente vindo de Vassouras, do Rio para Vassouras, né? Nossa viagem aí de toda terça-feira, com muito orgulho, viu? Muito alegres de estar aqui, podendo dividir um pouquinho da nossa experiência clínica com vocês, tá bom? Obrigada aí pela presença. Aulinha prática de bradiarritmia para os grupos que tiverem aí listados para hoje à tarde. Semana que vem tem mais, tá bom? Quem quiser tirar alguma dúvida, ainda vou ficar aqui uns 5 minutinhos, tá? Encerrando, então, nossa aula remota de peritonite e isquemia mesentérica. Mais uma vez, obrigada a todo mundo.